Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a gametogênese e o sistema reprodutor feminino. Então nós vamos falar quais são os órgãos que estão no sistema reprodutor feminino e como que é a produção do gameta feminino. Acompanhe com a professora. O aparelho reprodutor feminino, ele conta com órgãos externos e órgãos internos. Então a gente tem a vagina e todas as estruturas da região externa, útero, endométrio, ovários e as tubas uterinas, que são as partes mais internas desse aparelho reprodutor. Os ovários são as gônadas femininas, é ali que vai ter a produção dos gametas. Os ovários também ocorre a produção dos hormônios progesterona e estrogênio, que são os hormônios que vão participar do ciclo ovariano, que a gente vai aprender mais adiante. Ele possui inúmeros folículos, que são ovócitos recobertos por células foliculares. E aí, de acordo com o período do ciclo, esse folículo ele vai então amadurecer, desenvolver para que ele possa migrar para a tuba uterina e ser um ovócito fecundado. As tubas uterinas é o local onde ocorre a fecundação. Então, o ovócito ele vai sair dos ovários e atinge a tuba uterina, que é onde há o encontro do ovócito com o espermatozoide. Conforme tem a formação do zigoto a partir da fecundação, ele vai passar por diversas clivagens, ou seja, diversas divisões celulares que a gente chama de clivagem, até ele se fixar aqui no endométrio, que é a parede interna do útero feminino, para que haja então a fixação, a anidação do embrião. O que são a clivagem? A clivagem é exatamente todas essas divisões celulares que acontecem a partir do zigoto. O zigoto já é um indivíduo com 46 cromossomos, aí ele vai sofrer a divisão 2 células, 4 células, depois 8, depois 16, até ele atingir esse formato de plástula e se fixar lá no endométrio feminino. O útero, ele é formado por uma musculatura lisa, que a gente chama de miométrio. Ele facilita na hora do parto, porque essa musculatura ela vai contraindo para o momento do parto. O endométrio é a parte interna do útero, onde tem a anidação que a gente viu ali, e também é o local onde vai ter um espessamento, vai ser irrigado de sangue no período que a mulher está fértil, para receber esse embrião e nutrir o embrião. Caso a mulher não tenha o seu ovócito fecundado, ela vai voltar ao espessamento normal do endométrio a partir da descamação desse sangue através da menstruação. E o perimétrio é a camada mais externa do útero. Então ele tem endométrio mais interno, miométrio mediano e perimétrio, a parte mais interna do útero. Então a gente tem aqui o perimétrio, o miométrio, que é a parte mediana, e o endométrio, que é a parte interna. Olha só, aqui nessa região, que é o endométrio, onde vai ter aí essa vascularização para receber o embrião. O canal vaginal é o local onde os espermatozoides eles são depositados a partir da cópula, e da ejaculação do homem. E também é o local onde sai o bebê e o fluxo menstrual. Então, através da vagina, nós vamos ter aí, a saída do bebê e também do sangue da menstruação, e a entrada dos espermatozoides durante o momento do ato sexual da cópula. O que é a ovogênese? A formação dos gametas femininos ocorre quando a gente está ainda no útero da mãe, no útero materno, ou seja, na nossa fase embrionária. Já começa então a proliferação das ovogônias, que são as células que vão depois se diferenciar nos ovócitos primários. Na puberdade, esse processo vai se reiniciar quando, em cada ciclo, esse ovócito primário ele vai originar um ovócito secundário. Então, olha só como acontece a ovogênese feminina. A gente viu que durante a fase embrionária tem a formação das ovogônias, elas vão se dividindo por mitose diversas vezes. Essas células, elas vão crescendo e vão se diferenciar em ovócito primário, que são esses ovócitos aqui grandões. Ainda com o número de cromossomos total da espécie, que são 46 cromossomos. Aí, na puberdade, reinicia esse processo quando a cada ciclo ovariano, um ovócito primário, ele vai finalizar a meiose,
que é exatamente esse processo de divisão para a formação de um gameta com metade do número de cromossomos. E aí a gente vai ter, então, esse ovócito primário, ele originando aí o ovócito secundário, né? E o primeiro corpúsculo polar, que é esse daqui, corpúsculo polar. Com o passar do tempo, a formação dessas células é importante para que haja a formação do vitelo, que é o que nutre depois o gameta feminino. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Degenera esse corpúsculo polar, ele some, né? E esse ovócito secundário, ele vai fazer aí durante o ciclo ovariano a produção, né, desse óvulo, caso haja fecundação. Então, esse ovócito secundário, ele vai ter a meiose 2 interrompida durante metade aí da divisão na metáfase, o que mostra que essa divisão ela só vai ser concluída quando houver a fecundação. Aí forma-se, então, o óvulo com a metade do número de cromossomos, que é o óvulo haploide. E também forma-se o segundo corpúsculo polar. Depois de um tempo, a degeneração desse segundo corpúsculo polar também. Então, a gente vê que os indivíduos do sexo feminino, eles vão começar a originar esses gametas na fase embrionária, mas eles vão diferenciar-se aí em óvulo apenas na puberdade. E os homens, eles só vão ter a gametogênese a partir da puberdade, onde vai ter a produção dos espermatozoides. E as femininas não, como a gente já viu, começa durante a vida intrauterina, e aí o número de ovócitos da mulher ele é definido conforme o número de ovogônias que ela tem ali produzido no início da sua vida intrauterina dentro dos seus ovários. E aí, uma vez que os ovócitos, eles secundários, eles são fecundados, dependendo da idade do indivíduo, o que acontece? Pode acumular erros genéticos por conta dessa divisão celular que acontece mesmo somente quando houver a fecundação na formação do óvulo, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho dos hormônios que participam, né, do processo do ciclo ovariano, embora a gente vai ver com mais detalhes nos próximos capítulos. O estrogênio e a progesterona são os principais hormônios femininos produzidos e liberados pelos ovários. Eles são responsáveis aí pelo desenvolvimento do endométrio durante o ciclo menstrual, no período de fertilidade da mulher, e também pelas características sexuais secundárias que aparecem na mulher também, como o desenvolvimento das mamas, o alargamento do quadril, acúmulo de gordura no tecido adiposo. Esse é o estrogênio. Já a progesterona, ela vai ser produzida em cada quantidade aí durante o ciclo menstrual, e ela exerce uma importante formação de manter o endométrio ainda espesso e vascularizado para a implantação do embrião no endométrio. Então, é um hormônio importante também. As pílulas anticoncepcionais, quando a mulher faz o uso, ela é um método contraceptivo porque ela tem uma alta dosagem de estrogênio e progesterona, fazendo com que haja uma inibição da secreção do folículo estimulante luteinizante lá da hipófise, impedindo que haja maturação folicular e a ovulação. Então, a mulher que toma anticoncepcional, ela não ovula. Tá legal? Qualquer dúvida, escreve aí pra Pro. Um beijo.